Boa noite, pessoal. Rui do Jornal do IPG. Hoje vamos ter o prazer de receber Ricardo Santi, reacionário do Topete. Ele é policial civil, personal trainer, ativista conservador desde 2013, digital influencer em prol do Bolsonaro, candidato a vereador em 2020, pai do pet conservador Cookie, o caçador de comunistas. O nosso amigo Ricardo Santi. Vamos ter uma honra e um prazer de fazer a live agora, que começa exatamente já. Prazer, Ricardo. O prazer é todo meu. É uma honra estar aqui no Jornal do IPG, que faz um excelente trabalho em prol do Brasil, em prol do governo Bolsonaro, em prol dos valores conservadores, que na verdade são os valores da maior parte do povo brasileiro, né? A nossa grande maioria, que é uma maioria silenciosa, uma maioria que é ofuscada pela grande mídia e por todo o mainstream aí. Então, é uma honra estar com vocês aí. Maravilha. Ricardo, eu tenho as perguntas que a gente tinha, aquele texto que eu li, né, que a gente vai fazer a live, mas como eu descobri agora que você é policial civil e você abordou bem ali, né, a maioria do povo é conservador. Eu queria que você desse uma palhinha do que você sente na rua, né, da tua abordagem no dia a dia, porque o policial civil está lá trabalhando em todas as classes, né? Você falou ali, a maioria é conservadora. Então, me fale um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho sobre a minha rotina no meu trabalho lá na Delegacia Eletrônica da Polícia Civil, né? Eu trabalho no plantão da madrugada lá na Delegacia Eletrônica, e o nosso trabalho lá é registrar os boletins de ocorrência pela internet. São boletins de ocorrência de roubo de veículo, furto de veículo, desaparecimento de pessoa, né? E muitas dessas ocorrências, no atendimento, a gente liga para a pessoa, né, para fazer uma entrevista, para ver se realmente procede aquilo que ela está falando, né, ver se a gente pega alguma contradição, e também para complementar detalhes que estão faltando do boletim, né? Então, casos como desaparecimento de pessoa, roubo de veículo, furto de veículo, a gente faz essa ligação para a pessoa. E grande parte das vezes, né, a pessoa, além de relatar o histórico do fato, né, a pessoa expõe aí sua opinião sobre o governo, né, de 2013, mais ou menos, até 2018, bastante gente se queixava do governo da época, né, do governo federal, bastante gente se queixava aí, não, porque a gente está se tornando um narco-estado, o Brasil está acabando, a gente está refém dos criminosos e tal, né, e hoje, né, de 2018, 2019 para cá, assim, o que eu vejo dos relatos, e o pessoal se queixando mais especificamente do governo do estado, né? O pessoal não fala mais muito do país em relação à criminalidade. Porque o governo federal, né, está fazendo um excelente trabalho no combate ao crime. A gente vê recordes de apreensão de droga pela Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal e Polícia Federal. Né? Toda semana a gente vê um novo recorde de apreensão de droga, né? É impressionante. Perfeito. E as lideranças do PCC foram isoladas em presídio de segurança máxima. Nós tivemos uma queda considerável na taxa de homicídios. Em 2019, né, teve uma queda bem expressiva. A gente teve uma queda aí de 60 e tantos mil homicídios por ano para 40 e poucos mil. Foi uma queda assim, muito expressiva, foi cerca de 22% na taxa de homicídios. Perfeito. E em 2020, nós infelizmente tivemos uma pequena alta. Mas essa pequena alta, se você comparar com antes do governo Bolsonaro, a gente ainda está bem no lucro, assim, né? Está bem abaixo do que era antes do Bolsonaro. Sim. E, com certeza, essa pequena alta que teve nos homicídios em 2020 foi por conta da pandemia, porque todo mundo com estado de nervos lá no teto. Exato. Essa saúde mental vai para o brejo, e grande parte dos homicídios não são cometidos pelo crime organizado, né? São cometidos assim, em situações passionais, em brigas de trânsito, brigas de rua, né?
brigas de vizinhos, acertos de contas. Quando as pessoas estão num estado emocional alterado, né, isso tende a se agravar. Então, essa pequena alta eu atribuo à pandemia. Tá. Já linkando, então, com isso, porque a gente fez uma live sobre as armas, né? Sobre armamento, posse e porte, e lá eu tinha os dados, depois eu posso buscar, mas foi bem considerável, assim, de 59 para 47 mil a queda, foi significativa, né? O governo Bolsonaro, além dele alegar que é óbvio, todo mundo viu, né? O combate à corrupção e a violência é constante e é melhor. Mas o próprio governo colocou a queda nos assassinatos relacionada a mais liberação, né? Mais posse de arma, porque o porte hoje em dia ainda é bem complicado, porque está na mão da Polícia Federal e infelizmente estamos trabalhando, né? Mas assim, como a posse vem crescendo muito, o próprio governo jogou isso como um dos fatores que diminuiu o assassinato. Você, policial civil, que trabalha lá na ponta, você consegue identificar essa relação? Assim, como eu trabalho na delegacia eletrônica, lá na eletrônica, boletins pela internet, a gente não registra ocorrências de maior gravidade, assim como homicídios. Na delegacia eletrônica, a gente registra apenas ocorrências de menor gravidade. Claro. Casos mais graves, assim, quem faz são os distritos das áreas dos fatos, né? Então, eu não tenho uma sensibilidade, assim, mais direta com taxa de homicídios. Então, isso daí eu vou ficar de devendo. O que eu posso te dizer é que existe no mundo inteiro uma correlação inversa entre posse de armas e taxa de homicídios, né? Aumenta um, diminui o outro. Os países que têm maior taxa de posse de armas de fogo são os países que têm taxa de homicídio mais baixa, né? Salvo raras exceções aí, mas existe uma correlação muito forte, inversa, entre posse de arma de fogo e menor taxa de homicídio, né? Isso daí eu posso te garantir. Esse mapa aí você encontra no site do Benê Barbosa, lá, Movimento Viva Brasil, e existe, assim, vasta literatura sobre o assunto. Perfeito. Ricardo, obrigado. Aqui foi só um esquenta, então vamos para a nossa live. Eu li um texto teu maravilhoso essa semana, até a gente botou lá no Jornal do EPG para quem quiser depois ler e compartilhar. E lá você fala que a relação de economia e política. Seria muito fácil a pessoa ter um Pinochet, você bota o caso lá, né? Eu vou fazer o que eu quiser na política e pronto, né? Na economia e pronto. Quem não gostar, pega os helicópteros e manda passear. Dá uma entrada no assunto para nós? Dá uma explanada. É que a questão é o seguinte, o pessoal que é mais técnico em economia, né? O pessoal que é mais acadêmico, ou assim, que trabalha no ramo, pessoal que trabalha na parte de análise de investimentos, economistas, tem cobrado muito o governo Bolsonaro sobre algumas medidas, né, que não são exatamente o que manda o manual, né, do liberalismo econômico, né? Porque se você pegar, se você for aplicar só a teoria econômica para resolver os problemas da economia brasileira, é muito fácil, né? Então, você tem o déficit fiscal, né, os problemas macroeconômicos, você precisa diminuir o gasto público, diminuindo o gasto público, você melhora a sua expectativa de pagamento da dívida, diminui a sua chance de calote, então, em consequência disso, você consegue diminuir a taxa de juros. Você reduzindo o gasto público, você também reduz a necessidade de emissão de moeda, então, diminuindo a emissão de moeda, você diminui a inflação. Você tendo todo um cenário com menor risco de calote, também você fica mais fácil de atrair investidores, então vem mais empresas para cá, vem maior geração de empregos. Então, no modelo econômico teórico, tudo isso é muito fácil, você não precisa ser um mega especialista em economia para entender isso daí. Você é uma pessoa com nível médio que lê
um pouquinho Mises, Hayek e tal, você começa a ler Milton Friedman, então você começa a entender isso daí e ver que, na teoria econômica pura, você resolver os problemas do Brasil é muito simples. Agora, a economia, como eu disse no meu artigo lá, ele não é só a economia. A economia é economia e política. Então, a política, muitas vezes, força você a sair daquilo que o modelo teórico econômico manda. Perfeito. Porque, enfim, a gente sabe que, por exemplo, privatizar, né? Privatizar, você enxuga a máquina pública, você diminui gasto público e melhora um cenário de concorrência, né? Você passa a não ter um monopólio estatal, você tem vários players no mercado aí, já tende a fazer com que os preços daquele serviço ou daquele produto diminuam. Tá? No modelo teórico, funciona perfeito. Privatizou, melhora tudo, melhora a eficiência do serviço, melhora as condições macroeconômicas do país. Você tem uma entrada de capital quando você vende estatal, isso daí ajuda a diminuir a dívida, então melhora mais ainda a situação fiscal do país. No modelo teórico, isso daí é perfeito. Só que, quando você vai privatizar, você tem um entrave na economia, você tem um entrave na política, que é o Congresso. A maioria dos parlamentares não quer privatizar, porque eles estão de olho ali nas estatais, eles querem meter a mão ali. Então, se o Bolsonaro chegar, por exemplo, e bater o pé que ele quer privatizar tudo, não vai durar muito tempo no governo. Perfeito. Teve uma entrevista do Salim Matar, que foi o secretário de privatizações do Ministério da Economia. Se não me engano, foi no Direto ao Ponto, ali, o Salim Matar foi entrevistado. E ele expõe isso daí, né? Ele fala muito claramente naquela entrevista que, da parte do governo, a vontade de privatizar é positiva. Não houve óbice por parte do governo às privatizações, mas houve óbice, sim, por parte do Congresso. E, diante da situação, o Salim Matar, ele se viu ali de mãos atadas, viu que não ia dar para andar as privatizações do jeito que ele gostaria, e aí ele saiu do governo, né? Mas ele não saiu atirando, né? Ele reconheceu aí que o governo, da parte do governo, tudo que era possível fazer estava sendo feito, só que, como não era possível avançar mais do que aquilo nas privatizações no momento, ele estava ali exclusivamente para privatizar, então ele não viu muito sentido na permanência dele ali. Perfeito. Eu concordo. Até um tempinho atrás, até uma live que a gente teve com o Bituca, para mim era privatizar tudo. E aí naquela live ele começou a abrir meus olhos que a privatização, ela tem alguns pontos benéficos e alguns pontos que não são benéficos. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, na pandemia, fez uma coisa que nenhum banco privado conseguiria, né? Então hoje eu já estou pensando mais num misto. Eu vou te jogar aqui uma bomba para você dar uma pensada aí, junto comigo. Você não, eu concordo, o Bituca concorda, acredito que você concorda também, que concorrência é fato, né? Qualquer monopólio é burro, perfeito? E vai quebrar. Você não acha que às vezes o governo ter uma fatia do mercado não vai ajudar a fazer um contraponto? Por exemplo, a Caixa Econômica Federal. Sem a Caixa Econômica Federal, o governo não teria conseguido fazer o que ele fez na pandemia, que, diga-se de passagem, foi sensacional, né? O cadastro e a distribuição de dinheiro. Porque ele não iria conseguir nenhum banco público, privado, quer dizer, que não tivesse gerência total, para poder fazer na taxa que ele quis, do jeito que ele quis, como ele quis, né? Então, assim, até a nossa live com o Bituca, para mim era privatiza tudo. Hoje eu já começo a pensar com outros olhos, sabe? Por exemplo, o Correio, cara, o Correio é um problema, né? Mas vamos pensar vamos pensar num genérico, vamos pensar num lado ideal. Você prefere privatizar tudo? Você prefere uma privatização mista ou uma privatização inteligente? Qual é a tua posição? Porque no artigo eu não consegui achar esse cerne. Assim, no artigo, eu falo da privatização, ele está dando eco aí. Eu vou pegar aqui só um.
Tudo bem agora? Então, Para mim, meu artigo, eu falo a questão da privatização apenas como um exemplo, né? Do quanto assim o entrave está na política, né? E não na vontade do governo de fazer, da intenção do governo de fazer as coisas de acordo com o que a teoria econômica de um bom modelo econômico manda, né? Mas eu sou a favor, seu comentário foi perfeito, eu sou favorável a um modelo misto, assim, eu acho que o Estado com uma fatia do mercado não tem problema nenhum, e muitas vezes é até positivo que o Estado tenha uma fatia do mercado, porque aí concorrendo com os agentes privados, né, quando os agentes privados estiverem cometendo um certo abuso, né, a concorrência com o governo pode fazer estimular esses agentes privados a darem uma maneirada aí, né, com preço. Então, por exemplo, a Petrobras, o que poderia ser feito? Poderia se desmembrar a empresa, vender várias partes dela, você ter vários players no mercado, inclusive um deles ser a Petrobras. Essa Petrobras pode se manter estatal, que na verdade não é estatal, é uma empresa de economia mista, né? E ainda na questão da política, né? Estava falando com um amigo meu, que é advogado, e que ele tem uns clientes que estão querendo processar o governo federal por causa do seguinte: quando veio o governo do Michel Temer, a Petrobras foi ao mercado dizer, olha, nós não vamos mais interferir no preço do combustível, né? E aí, em razão desse cenário em que havia uma expectativa de que o governo não iria mais interferir no preço do combustível, muitos investidores aí investiram em plataformas aqui no Brasil, tal, com essa segurança de que não haveria mais uma interferência do preço, né? E agora, o que acontece? O governo federal está sofrendo uma pressão muito grande para interferir no preço. E algum desses operadores de mercado, se houver essa interferência, eles podem acabar tendo que vender num prejuízo ou então num lucro mais baixo do que eles esperavam, né? Então, estão querendo processar o governo federal por causa dessa interferência, né? Processar o governo se houver, né? Porque não está havendo a interferência ainda. Se houver. Então, assim, já foram consultar ele, olha, a gente pode entrar com uma ação, caso isso daí aconteça, né, pedindo indenização do governo federal, né, foram consultar esse amigo aí que eles falaram, né, não vou citar nomes, né, por esses agentes aí, porque, por questões éticas, porque eu poderia prejudicar esse amigo meu aí perante seus clientes, né. Claro. Mas o que acontece? Existe aí uma parte do mercado que está meio melindrosa com essa questão de uma tendência do governo fazer uma certa interferência do preço, e até o discurso do Bolsonaro, né, meio que critica certos agentes do mercado por ter uma prática de preço abusivo, porque, por exemplo, a gente tem uma dependência de 20% do combustível de importação, né? A gente não tem autonomia 100% do combustível nacional, a gente precisa importar 20%. Claro. O Marcelo nosso parceiro, e ele tem a mesma leitura que eu tenho, que para mim o Bolsonaro deixou assim, que ele vai interferir no imposto, né? Que ele vai fazer o máximo possível para baixar o imposto federal, e ele quer negociar com os governadores, né? E aí parece que tem um governador que está com umas calças muito apertadas, e aí ele não fica muito feliz em negociar, né? E está puxando. Então, assim, ao que me parece, o Bolsonaro está tentando deixar claro que ele não vai interferir, né? Sim. Mas, claro, as notícias elas são sempre deturpadas, né? Principalmente da mídia, da mídia mais tradicional. Eu algumas falas no seguinte sentido, né? Assim, a gente tem uma dependência de cerca de 20% do combustível importado. Perfeito. Então, o que acontece? Sobe o preço do combustível 20% lá fora, e a Petrobras quer reajustar 20% aqui, né? Acompanhar o preço de lá. E o que o Bolsonaro falou num dos discursos dele aí é que tem que haver uma média ponderada, né?
Até porque é o né? Se a gente tem 100% do combustível e tem 20% do externo, se sobe 20%, não sobe 20% para nós, né? Exato. Agora eu vou de uma, porque se sobe 20% lá, não tem que subir 20% aqui. Não é 20%, é 20% de 20%, né? Exatamente. Então, o discurso do Bolsonaro foi meio nesse sentido. E quando o Bolsonaro falou isso, certos agentes do mercado acharam que o Bolsonaro ia interferir no preço, tabelar, sei lá, proibir eles de aumentarem mais do que os 20% de 20%, né? E não era bem isso. Aí depois o Bolsonaro foi lá, esclareceu, né? Que ele vai fazer o possível aí para reduzir o imposto. Ele está batalhando nisso. E aí é que entra a questão da política, porque como é que faz para o governo federal diminuir o imposto se a maior parte do imposto está nos governos estaduais, né? E aí que é a questão da política. É a pergunta. E aí... Perdão. Então, como é que ele consegue fazer isso? E aí eu queria que você já colocasse junto, que você fala no teu artigo que o preço de interferir artificialmente nos combustíveis vai ser mais alto do que a corrupção. Então, exato. Já esse mote. Porque se o governo começar a tabelar preço de combustível, a Petrobras começa a ter que vender combustível no prejuízo. E também isso daí afasta investidores, né? Se houver qualquer sinalização de tabelamento de preço, isso daí afasta investidores. E o que o governo perde de arrecadação, isso daí, o que perde de investimentos, são bilhões, assim, chega a ser, né? O que o governo perde de dinheiro com uma postura anti-mercado, chega a ser pior do que o prejuízo que se tem com corrupção. Né? Perfeito. Perfeito. Mas o Bolsonaro, para mim, deixou bem claro que ele vai interferir só no que cabe a ele, né? E ele quer negociar. Porque eu vejo o Bolsonaro como? Eu vejo o Bolsonaro o cara que chega, né, na mídia e fala lá, olha, o que acontece no preço é assim, 20% é de externo. Então sobe 20% o dólar, e aí o pessoal sobe 20% no 100%. Não tem que ser assim. E aí a mídia coloca isso como se o Bolsonaro tivesse dando ordem, né? Na minha visão, o Bolsonaro está querendo educar o povo, dizendo, olha pessoal, vamos abrir o olho. Pô, né? 20% aumentou 10% de 20%, não é 10% do total. É assim que tu enxerga também? O que eu enxergo, assim, o que eu quero dizer no meu artigo lá, é que, assim, eu não sou ninguém para falar o que o governo tem que fazer, porque eu não estou na pele de quem está lá, né? O que eu tento mostrar ali é a situação delicada que o governo está. Perfeito. Porque é o seguinte, o governo não pode interferir no preço do combustível. Mas também, se o preço do combustível dispara, né, começa a ter greve de caminhoneiro, os caminhoneiros param o país, né? Se os caminhoneiros fizerem uma greve, como eles fizeram no governo do Michel Temer, o preço que isso pode ter, o preço político e o custo econômico disso para o país, pode ser maior até do que o preço, o custo do governo interferir no combustível. Então, se o governo fica numa posição assim, extremamente purista, né, em relação à teoria econômica, assim, de total não interferência, isso daí pode gerar uma revolta dos caminhoneiros, pode paralisar toda a economia, pode ter uma grande revolta popular e o governo pode até ser derrubado em razão disso daí. E aí quem entra no governo, quem chega ao poder em razão disso, pode ser a esquerda. Perfeito. Só que a esquerda vai fazer uma interferência brutal na economia. A interferência vai fazer uma regulação total. A esquerda, caso volte ao poder, fará uma regulação total da economia. Então, é um trade-off, né? Você faz uma pequena interferência no mercado para que não haja uma revolta popular e para a esquerda não voltar ao poder, ou então você recusa totalmente em fazer qualquer tipo de interferência na economia, e aí quem volta ao poder é a esquerda, e aí a esquerda vai fazer uma interferência total na economia, né? Então, o que eu quero dizer com isso é que, se o governo, em razão da circunstância política,
for forçado não tiver outra saída e tiver que fazer uma pequena interferência ali, pontual, em um certo momento, o pessoal que é mais purista em economia vai criticar pra caramba, né? Vai criticar. Mas é um cenário que, em certas circunstâncias, se o governo não fizer isso, pode ser pior, porque pode estar dando margem para chegar ao poder aí uma turma que vai fazer uma interferência que é muito pior do que esse pessoalzinho que gosta de criticar o Bolsonaro gostaria, né? Perfeito. O Bolsonaro ele vai ter que ter esse jogo de cintura, né? Mas assim, vamos analisar um pouco o passado recente, né? A pandemia. Ele teve todos os cortes possíveis de todos os lados, STF, tudo, e ele caminhou, eu acredito que no período mais nebuloso da vida dele foi esse 2020, né? Ele não podia dar 2 espirros seguidos que ele seria impeachmentado de qualquer maneira, na minha visão, né? Então, assim, eu acredito que hoje ele está vivendo um momento maravilhoso, né? Ele conseguiu botar 2 aliados na Câmara e no Senado. Eu sempre deixo bem claro nas lives, em todas as minhas postagens, que os traidores estão bem avisados, né? A Pepinha já é o mote para eles lembrarem, né? Ou seja, traidor não ganha nem 10% do que tem, né? Então, assim, eu queria que você fizesse uma projeção aí, vamos dar uma devagada. Você acredita realmente que o Bolsonaro vai precisar fazer essa interferência? Eu acho que não. Eu acho que ele está trabalhando bem. Os caminhoneiros estão bem conscientes, tá? A gente conversa bastante com eles. A gente participa da Lux Brasil também, estamos com o Dalsoc, nosso parceiro. Os caminhoneiros estão ali 95% fechados com o Bolsonaro. Tem aqueles 5% que gostam de dirigir pela esquerda, mas esses caras fazer o quê? Vai existir até aprenderem. Então, assim, os caminhoneiros estão bem conscientes, cara. Eles sabem que em 2018 eles foram utilizados, né? Pela esquerda para criar uma desestabilização para tirar o Bolsonaro. Então, assim, hoje eles não vão ser massa de manobra para esses caras, tá? Os caminhoneiros, eles querem um diesel mais barato, eles querem um pedágio mais barato. O Tarcísio está trabalhando com o pessoal dos pedágios para dar uma aliviada nisso. O Paraná, por exemplo, que é uma praça bem cara, eles estão trabalhando com muito investimento para eles terem... Então, assim, em contrapartida que o caminhoneiro precisa de um diesel mais barato, ele também está tendo mais economia, porque a quantidade de caminhão que a gente vê hoje é gigantesca. Por que isso? Porque o Tarcísio está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Tem que cuidar, porque se o cara reclamar do asfalto da casa, ele passa o asfalto lá dentro. Então, assim, eu acredito que hoje, depois de 2 anos, o Bolsonaro apanhando e seguindo, e fazendo tudo dentro da lei, mesmo quando os outros fazem fora da lei, ele segue a lei, mesmo para não criar essa desestabilização, porque o Bolsonaro demonstrou que tudo isso é o quê? Que ele está trabalhando dentro da lei, porque ele sabe que se ele fizer uma interferência no diesel, o investidor sai. Ele sabe que a pior coisa do planeta Terra é o quê? É a insegurança jurídica. Que até a eleição da Câmara, ela existia muito vigente, né? Porque o STF estava indo para lá e para cá. Agora parece que a lei voltou a ser lei, né? Tanto que deixaram ele fazer a escolha da lista tríplice, né? Que está lá na Constituição. O presidente pode escolher dentro da lista tríplice. Então, assim, agora que a lei é lei, eu acho que o Bolsonaro vai ter um caminho mais tranquilo. Qual é a tua visão sobre isso? Primeiramente, queria dar um salve para a Regina Thaís Portela, que está mandando uma mensagem aqui, um comentário aqui, paralisação dos caminhoneiros pode causar uma revolução popular. É disso que a gente está falando. Que, assim, é uma saia justíssima que o governo está, né? Porque, realmente, como você falou bem, aí, o caminhoneiro ele precisa de um diesel mais barato. A gente não pode demonizar o caminhoneiro quando ele faz esse tipo de reivindicação, né? Muitas vezes ele não entende os processos econômicos que levam a essa situação e quais seriam as melhores medidas para tentar solucionar isso daí. Ele acaba fazendo cobranças assim que são incompatíveis com o que o mercado gostaria, e se o governo for obrigado a atender essas reivindicações, isso daí vai prejudicar o mercado, que vai acabar prejudicando os próprios negócios do caminhoneiro lá na frente, né? Perfeito. Então, do ponto de vista, assim, puramente econômico, né, o que deveria ser feito? Na minha visão,
a reduzir drasticamente os impostos que incidem sobre os combustíveis, que estão majoritariamente nos governos federais. Só que isso envolve uma articulação com os governadores. Então, existe uma limitação do quanto o governo consegue ou pode agir em relação a isso, né? Eu espero que o governo Bolsonaro consiga fazer uma boa negociação com os governadores para abaixar esses impostos sobre os combustíveis mediante contrapartidas aí do governo federal, né? Espero que saia uma boa negociação em cima disso aí. Outra coisa que pode ser feito é desmembrar a Petrobras, privatizar para colocar vários preços, vários players no mercado, porque aí a concorrência estimula que se mantenha os preços mais baixos, né? E não existe melhor estímulo à redução de preços do que a economia, do que a concorrência. Só que aí o entrave está no Congresso também. Para você desmembrar a Petrobras e privatizar, dividindo em vários players, você precisa passar pelo Congresso, né? E aí, como você colocou bem, né, agora o governo Bolsonaro conseguiu eleger um aliado aí na presidência da Câmara e na presidência do Senado, não diria que é um aliado, mas é alguém que não é antigoverno, é alguém que está disposto a negociar, que está disposto a articular, e por que não dizer, mas em prol do Brasil, né? Perfeito. E o Pacheco, ele não se rotula como alguém pró-governo, mas também, né, tão pouco como oposição. Então, dá para negociar. Na gestão passada, que tinha o Maia e Alcolumbre, né, o Maia era oposição descarada, assim, né? Mas o Alcolumbre, em muitas situações, ele chegou a ajudar a articulação do governo. O Alcolumbre não chegava a ser exatamente um oposicionista, né? E o Pacheco, ele tende a seguir a mesma linha do Alcolumbre. Então, dá para sair muita coisa boa com essa nova configuração de Câmara e Senado. E eu acredito que, nesse cenário, fica mais fácil do governo conseguir fazer andar qualquer coisa nesse sentido aí, de privatizar. Mas também não dá para apostar que vai ser mil maravilhas, assim, o governo vai fazer agora tudo o que quiser, né? Não é assim, ainda vai ter que fazer muitas concessões, vai ter que ceder de muitos lados, né? Claro. O Barcelão pergunta aqui, vamos privatizar uma empresa que dá lucro? Porque, assim, antes do Bolsonaro, a Petrobras chegou a dar um prejuízo muito grande, né? E agora ela está dando lucro. Vamos aqui novamente fazer uma divagação. Como é que a gente faria uma privatização? Por partes? Não daria para a gente abrir o mercado para os players entrar? A gente está aqui conversando. Vai que eles olham lá nossa live e começam a se inspirar. Exato. O Marcelo Tadeu colocou muito bem aí. O porquê privatizar uma empresa que dá lucro, né? A questão é que o monopólio é muito ruim, né? Independente de ser estatal ou ser privado, o monopólio é ruim. Então, você desmembrar a empresa em várias fatias e privatizar algumas dessas partes para que haja vários players no mercado concorrendo com a Petrobras, né, eu acho que seria o melhor cenário. Né? Aí a gente vai fazer uma privatização mista, né? E aí a perda de receita que vai ter na frente, a gente ganha na concorrência. Porque esses players que vão estar no mercado, eles vão estar pagando impostos também, né? Perfeito. E por mais que a estatal dê lucro, né, a que preço para o país a estatal está ganhando esse lucro? Porque você ter lucro, mas também não ter um combustível num preço que permite que os outros setores da economia tenham viabilidade, né? Deslanchar, né? Não é muito vantajoso, porque não adianta para a gente a Petrobras dar lucro, mas o custo do transporte de alimentos ou de diversos produtos está altíssimo em razão do combustível, e isso daí impacta toda a cadeia econômica, né? Então, perfeito.
Então é isso, se for necessário você ter concorrência para reduzir o preço do combustível, né, isso é mais saudável para a economia do que você ter um monopólio de uma estatal, mesmo que essa estatal dê lucro. E os players que vão estar no mercado, eles vão estar arrecadando impostos. Perfeito. Mas também não sou dono da verdade também, né? Não, a gente está aqui conversando. Essa questão do privatizar versus não privatizar não é uma questão trivial, como os liberais colocam, né? Para os liberais, assim, não, privatizou tudo, tem que privatizar tudo, 100%, se você é contra privatizar qualquer coisa, você é estatista, o negócio não é bem assim, né? Perfeito, foi o que eu falei lá. Até a live do Bituca, que foi quarta-feira passada, para mim, eu era liberal nesse ponto. Para mim, privatiza tudo de ponta a ponta e acabou. Hoje eu entendo que existem alguns momentos que é melhor ter o Estado intervindo de uma maneira de um player, né? Por exemplo, a Caixa, no caso da pandemia. Hoje eu já penso de uma maneira diferente na privatização do Correio, tá? Eu já comecei a repensar. O que eu tenho certeza absoluta é que o Correio é muito mal gerido, porque um monopólio de entregas e você ter prejuízo é descabido para qualquer pessoa, né? Agora, eu acho que o privatizar total inteiro vai ser um problema para o país também. Então, assim, teríamos que achar um meio do caminho. Qual o meio do caminho? Eu não sei, eu estou pensando agora. Desculpa, pode concluir. Não, por favor. O problema de privatizar o Correio, né, quer dizer, um argumento forte que eu cheguei a ver contra a privatização do Correio é o seguinte, que em muitas cidades as agências do Correio são deficitárias, né? Então, se você tiver um negócio 100% privado aí, o que vai acontecer? Nas cidades que são deficitárias, os players tendem a não ficar naquelas cidades, a fechar suas agências naquelas cidades. Então, apenas as cidades em que o lucro, em que o correio é superavitário, vão ter um sistema de correio, enquanto as cidades que são deficitárias vão ficar sem nenhum serviço. E quem mora naquelas cidades vai ter que recorrer às cidades vizinhas, porque... Mas aí você faz um processo misto, né? Que nem a linha de ônibus. Nem toda linha de ônibus é rentável. Só que para a pessoa operar as rentáveis, ele precisa operar as não rentáveis também, né? E aí o meio do caminho ele inclui o lucro, né? Então esse é um argumento muito vazio, assim, sabe? É um argumento de pessoa que não quer pensar. Eu acho, né? O que eu quero dizer é assim... Eu acho que... Pode falar. Um sistema 100% livre, assim, né? 100% privado e tal, e sem interferência nenhuma, pode não ser interessante, porque algumas cidades podem ficar sem o serviço, né? Mas se você colocar uma cláusula contratual quando você privatiza, né? Quem comprar aquela fatia ali tem que ficar, para ficar com as superavitárias, vai ter que pegar algumas que são deficitárias também, né? Exato. Algum sistema misto, nesse sentido aí que você colocou, pode ser interessante. Perfeito, é que nem a linha de ônibus, né? Para tu atender São Paulo, tu precisa atender a cidadezinha lá que ninguém quer. O que não dá é para ficar do jeito que está. O negócio é 100% estatal, um monopólio, uma porcaria que não funciona e ainda tem greve, e ainda tem não sei o quê, não sei, entendeu? Aí esse é o problema, né? Para mim, isso é o problema. Eu costumo brincar, assim, porque se o trabalho do Correio é não entregar as mercadorias, quando eles estão de greve é que eles entregam, então. Né? Perfeito. O Correio também tem que começar a pensar que nem os bancos, né? Lembra que você é um guri novo, eu sou antigo. Então, assim, há uns 20 anos atrás, o banco fazia greve, cara, eles conseguiam o que quisesse. A gente quer uma piscina dentro da agência. Consegue, cara, porque eles paravam o mundo, sabe? Se não tinham de pagar conta, se não tinham de tirar dinheiro. Não existia caixa eletrônico, não existia internet, né? 1990. Não existia nada, entendeu? Então, assim, o banco parava o mundo. Hoje não, hoje os caras estão bem pianinho, porque se o cara faz a greve, a gente vê que eles são completamente... Eu não boto os pés dentro de uma agência bancária faz mais de 5 anos. Então, assim, o Correio, uma hora, ele vai ter que começar a entender que se ele começar a fazer greve, a gente vai dando a volta, daqui a pouco eles são completamente inúteis. Né? Exato. Então, assim, é o seguir o trilho, né?
Já tem muitos serviços de entrega de mercadoria que já estão ocupando a fatia de mercado do correio, e o correio está ficando com cada vez menos demanda, porque tudo que a pessoa puder fazer sem o correio, ela faz. Perfeito. Não, e assim, né? É que nem os taxistas também, né? Eles tinham um monopólio. Depois que entrou o Uber, cara... Então, assim, hoje em dia o mundo ele muda de uma maneira muito rápida, né? Então, assim, como o mundo muda de uma maneira muito rápida, eu vou encerrar aqui agora com a minha última pergunta, e aí você faz as considerações finais. Ricardo, como o mundo muda muito rápido, o Brasil é um país que saiu na frente, na verdade, junto com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm republicano democrata e o Trump. Ou seja, são 3 partidos e são 3 ideologias. Aqui eu te digo que nós temos esquerda, direita e Bolsonaro. Tem muita gente que eu converso que diz, não, eu não sou direita nem esquerda, eu sou Bolsonaro. Eu entendi que o Bolsonaro hoje é uma nova linha de pensamento. Concordo. Que é ser liberal, esse pessoal está se descobrindo. Eu te digo que é mais de 50% no Brasil, que é um pessoal que ama os valores familiares, que não se sentia representado e hoje se sente representado por um presidente que não usa máscara, come pastel, joga sinuca, ou seja, ele está sendo representado lá em cima como ele é. Ele é o Bolsonaro é um cara que perdeu as eleições lá no Nordeste, né? Ele ganhou no Brasil, mas perdeu as eleições no Nordeste. E quando o Nordeste, o Norte pensando, ele vai fazer o que todo mundo faz conosco, que é o quê? Nos abandonar agora porque a gente não votou nele, o cara disse, não, ninguém fica para trás comigo. E ele está ajudando muito o Nordeste, ou seja, o Nordeste em 10 anos ele vai ser uma potência tão grande quanto o Sul. Tão grande ou maior do que São Paulo. Minha pergunta é, por que você é Bolsonaro? Poxa, por que eu sou Bolsonaro, né? Aí eu vou ter que contar toda a minha trajetória de como eu virei bolsonarista, né? Tu tem só 1h30. Vai embora. Eu sou Bolsonaro porque eu vejo no Bolsonaro, assim, alguém que representa a forma como eu penso, né? E eu, assim, uma questão de cosmovisão, né? Assim, o mundo que eu gostaria de viver, eu enxergo na fala do Bolsonaro que o mundo que ele gostaria de viver é o mesmo mundo que eu gostaria de viver. Então, isso, em resumo, é isso que me faz ser bolsonarista. Agora, a trajetória foi a seguinte, né? Eu, em meados de 2013, eu comecei a me envolver em ativismo político e tal. Eu me identifiquei como direita, assim, mais pelas questões da economia e pelas questões da segurança pública, né? Aos pouquinhos eu fui tendo contato com as ideias conservadoras, assim, e vendo que aquilo lá era o que eu me encaixava, eu só não sabia, né? Aos pouquinhos eu fui vendo como que o conservador pensa, o que é o conservadorismo, eu fui entendendo que eu era conservador e não sabia. Em relação ao Bolsonaro, quando eu comecei meu ativismo político, eu não era um bolsonarista. Só que, em diversas ocasiões, eu via o Bolsonaro sendo atacado injustamente. E eu ia lá, pô, peraí, olha, eu não sou bolsonarista, eu não apoio esse cara aí, mas isso daí que você está falando contra ele é injusto, né? Isso daí é uma calúnia. E aquilo que ele falou naquela ocasião não significa que ele seja homofóbico, não significa que ele não quer que fale certas coisas para criança, não quer dizer homofobia. Aí, uma outra circunstância lá, fulano está acusando ele de racismo, eu vou me inteirar dos fatos lá, peraí, ele não foi racista. Você está sendo desonesto. Eu não sou bolsonarista, mas o Bolsonaro nessa ocasião, o que ele disse aqui não tem nada a ver com racismo. E começava a explicar. Tal. E quando eu me dei conta, eu já estava defendendo o Bolsonaro em tantas circunstâncias, e sem perceber, eu já era um bolsonarista. Né? E aí, eu já assumi o rótulo. Pô, eu concordo com o cara em tantas circunstâncias, por que não dizer que eu sou um bolsonarista? E em 2016 a gente estava naquele desespero para tirar a esquerda do poder, né? E ficava se tentando chegar a um consenso de quem seria o nome
para a direita chegar no poder, tirar a esquerda do poder, né? E eu cheguei à conclusão de que o Bolsonaro, ele era o único nome na política brasileira que tinha chance de vencer a esquerda numa eleição presidencial. Por quê? O Bolsonaro, ele é o único cara que está no espectro de direita e que fala a língua do povão. Perfeito. Qualquer outro nome da direita, se a gente olhasse lá para 2016, que tivesse chance de formar uma chapa viável para concorrer à presidência da República, qualquer um daqueles nomes, você pegar Caiado, né? E aí, na época, se enxergava como de direita, né? Pegar Amoedo, não, né? Hoje a gente pode virar ele. Mas na época a direita cogitava em apostar numa candidatura de um Amoedo, cogitava com o Caiado, chegaram a cogitar aquele da Riachuelo lá, o Flávio Rocha e tal. Flávio Rocha. Né? Nada contra o Flávio Rocha, mas se você botar o Flávio Rocha para falar com o povão, não conecta. Não vai ter empatia nenhuma. Né? Não conecta, exatamente. Então, tem muita gente que apoia o Bolsonaro que fica bravo quando falam que o Bolsonaro é o Lula da direita, né? Mas eu acho que o Bolsonaro, ele é o Lula da direita, sim, mas não que ele seja uma canalha como o Lula, ele é o Lula da direita no sentido dele ser o único cara da direita que dialoga com o povão, né? Perfeito. Ele fala a língua. O que é o Lula? Os intelectuais da esquerda, essa patota intelectualoide, não dialoga com o povão. Não, né? Nem com eles mesmos, né? Só falam loucuras em cima de loucuras. Então, o Lula foi uma mosca branca, né? Foi uma oportunidade única para a esquerda chegar no poder, que eles encontraram um cara que ele falava e o povo ouvia ele, né? E aí botaram o cara no time, ó, você vai ser o nosso candidato a presidente aí. E o Bolsonaro, para a direita, é mais ou menos isso, porque na direita a gente não tem ninguém que dialoga com o povão, né? Quem da direita que vai chegar no aeroporto e vai ser recepcionado por milhares de pessoas ali? Não existe. E que vai fazer um discurso, o povão vai entender o que ele está falando. O que ele está falando é uma ideia de direita, mas ele fala de uma forma que o povão vai concordar e vai entender. Eu te faço uma pergunta um pouco melhor ainda. Quem de direita que vai descer de um avião e vai falar com o povo antes de ir para o hotel? Exato. É só o Bolsonaro. Então não tem outro. O Bolsonaro é assim, uma oportunidade única da direita chegar no poder. Eu entendi naquele momento que a gente tinha que apostar todas as fichas nesse cara aí, independente de discordar dele ou não em algum ponto ou outro. Perfeito. Tem vários pontos que eu não concordo com o Bolsonaro. Mas, se a gente não apostar todas as fichas nesse cara aí, quem vai ficar no poder é a esquerda. E aí é um cenário terrível. Então, a gente tem que apoiar o cara de forma incondicional. Incondicional, exatamente. Até porque ele já provou, né? Nesses últimos 2 anos, ele foi traído por todo mundo e por todos que tu possa imaginar. Tem pessoas que eu não vou nomear aqui, mas a gente esperava mais apoio de algumas pessoas perto dele que estão afastados, estão aquele negócio, na minha opinião, né? Assim, o que eu acho que não sai para defender ele como deveriam. Literalmente, eu acho que o Bolsonaro está lá nas Termópilas com 300, segurando um batalhão de 150 mil persas para invadir o Brasil, sabe? Exato. Então, o cara está nessa circunstância aí, né? O cara é um dos... Tá lutando para os... Aí, de repente, o cara, em razão dessa luta, tem alguma coisa que ele é obrigado a fazer a contragosto. E aí o pessoal que é mais purista vai cair de pau em cima dele porque ele tomou aquela decisão. Ai, porque indicou o Cássio Nunes. Ai, porque sancionou o juiz de garantias. Ai, porque falou porque vai dar um subsídio para o diesel. Né? Eu não estou falando que ele vai dar o subsídio para o diesel, mas se ele tiver que dar o subsídio do diesel, né, a gente não pode cair de pau em cima dele por causa disso. Claro. Porque assim, o espaço que ele tem para reduzir os impostos estaduais é muito baixo.
as chances de privatizar a Petrobras ou abrir um mercado para concorrência aí, a curto prazo é muito pequena, né? Isso daí é uma coisa que, se for sair, vai demorar muito. Então, em razão da circunstância, pode ser que o governo seja obrigado a dar um subsídio pro diesel, né? E deixe o preço da gasolina correr solto ali. E se o Bolsonaro fizer isso, vai ter uma patota aí mais purista que vai cair de pau em cima dele por causa disso aí. Mas o Bolsonaro, qualquer coisa que ele faça, vai ter uma patota para cair em cima, né? Até, inclusive, o nome daquela pessoa que se falou lá, que se dizia de direita, eu não pronuncio mais o nome da moeba, porque não tem condição, né, cara? Aquele cara, chegou a colocar o cúmulo, um liberal colocar que a obrigação, a vacinação tem que ser obrigatória. É de um escalabro, é de uma falta de sintonia mental. É tipo, quando o PCO vem lá e defende que a vacinação não tem que ser obrigatória, e o cara o Ameba vai lá e diz que tem que ser obrigatória, é só o Brasil, cara. Eu amo tanto o Brasil, porque só no Brasil, um cara que se diz liberal quer obrigar o povo a fazer alguma coisa, e um partido da causa operária, que é um comunista pacas, ele diz que o povo tem que ser livre. É só no Brasil. Cara, o PCO, se você tirar a visão sobre economia do PCO, ele está mais à direita do que o PSDB e que o Novo. Perfeito. Pode ter certeza disso. Mas o PCO é comunista, né? Como diz meu amigo Dalsol, que o comunista não passa vergonha. O comunista tem uma missão. Então eu estou sempre com o pé atrás com eles, né? Mas é que é tão escalado a política brasileira, porque assim, o brasileiro ele começou a estudar política há 5 anos. Então a gente consegue ter um liberal, né, que se diz liberal, que trabalha em banco, CEO, não sei o quê, e o cara consegue, na cara de pau, dizer sou liberal e eu quero que a vacinação seja obrigatória. Isso é uma coisa tão brutalmente estúpida que não tem condição. Exato. Aí, assim, essa analogia que você fez com os 300 ali, né? Então, você vê essa questão é só uma suposição. Vamos supor que o governo seja obrigado a dar um subsídio para o diesel ali. De acordo com a teoria econômica pura, isso daí não está certo, mas é em razão da política. A mesma coisa que nessa circunstância o governo tiver que dar um subsídiozinho para o diesel, e aí a própria direita começar a descer a lenha no governo por causa disso aí, é a mesma coisa que nessa situação dos 300 lá, tá lá defendendo Esparta, tentando não deixar os persas invadir, e aí ele faz um movimento errado ali, baixou um escudo, caiu tudo. Baixou um escudo, e aí os próprios espartanos, o próprio povo de Esparta começaram a cair de pau no Leônidas porque ele cometeu um pequeno erro ali na guerra, né? Perfeito. Agora, estar na linha de frente ali, né, tentando combater os persas, ali ninguém quer. Né? Perfeitamente. Todo mundo só quer que o cara resolva tudo sozinho, e se o cara fizer isso aqui fora do que foge do modelo ideal, aí cai de pau em cima do cara, né? Exatamente. Eu sou fã do Bolsonaro porque, cara, ele joga um jogo brutal, ele joga um jogo em menor número e o cara continua dando nó. O jogo é bruto. O jogo ele é brilhante estrategista, assim, o cara tá fazendo uma estratégia foda. E, em razão da circunstância que ele tava, o que ele conseguiu fazer até agora, o cara tá fazendo milagre. Perfeito. Não, veja bem, 2018 ele ganhou, 2019 é o primeiro ano dele. A gente sabe que no primeiro ano dele, a casa toda é do inimigo ainda. São milhares de pessoas empregadas. Até ele conseguir chegar lá, vai passar um ano e meio. 2020, quando a casa começa a engrenar, sem contar lá o nhonho xingando e incomodando, cara, vem uma pandemia mundial, onde destrói todo mundo. O cara consegue apostar contra o OMS, contra o mundo e ganhou todas. Ele defendeu tudo que ele defendeu, ele ganhou, cara. Ele ganhou todas. Todas. O que é impressionante é o Bolsonaro ter saído da pandemia
Ele saído não, porque a pandemia ainda não acabou, né? Mas ele tem saído de 2020 e toda essa calamidade da pandemia, o cara sair dessa com um capital político maior do que ele tinha no começo. Perfeito. Porque quando começou a pandemia, eu vou ser bem sincero, porque quando começou a pandemia, eu achei, puta, vai ser muito difícil o Bolsonaro conseguir segurar, o Bolsonaro vai cair. Só que eu vou fazer tudo o que eu puder para defender o cara, para não deixar ele cair, né? Perfeito. Eu achava que o barco ia afundar, mas eu me dispus a ser um daqueles marinheiros que afundam junto com o barco. Mas foi assim, me surpreendeu minhas expectativas. Além do barco não ter afundado, o barco ter navegado pelo vapor. Exato. Melhorou as condições de navegação. Perfeito, foi impressionante. Não, é assim, daqui a 10, 12 anos, a gente vai começar a ler os novos livros de histórias que vão ser escritos, né? Porque agora vamos ter ambos os lados. E, cara, Bolsonaro fez história para 100 anos, 150. Ele vai ser estudado como Churchill, como grandes estadistas, como Roosevelt, porque o que ele fez e contra o que ele lutou, é só daqui a 15, 20 anos começam a sair memórias para a gente entender o jogo brutal que deve ter sido. Ricardo, por favor. Que o Bolsonaro, ele é mais hábil politicamente do que o Trump. Ele é muito mais hábil politicamente do que o Trump. Porque o Trump, ele assumiu a presidência dos Estados Unidos com maioria no Senado, né? Não tinha maioria na Câmara, mas também o adversário também não tinha uma maioria ampla contra ele. Ele tinha metade da mídia ali, porque tem uma grande parte da mídia nos Estados Unidos que é conservadora, né? A Fox News faz um bom contraponto contra a CNN, tem as rádios que são conservadoras lá. O cara tinha muito dinheiro, o cara investia dinheiro do próprio bolso, assim, então o cara tinha uma puta de uma estrutura e acabou saindo vencido, né? Mas ali, o Marcelão colocou, eu acho que é o contraponto, tá? O Trump é um cara acostumado com o jogo privado. Eu tenho um approach com o pessoal do militar, eu sempre falo, cara, militar é uma coisa, vida privada é outra. O Trump tem essa diferença também. Ele está acostumado a jogar no jogo de empresário. E aqui o Marcelão falou, 28 anos convivendo com os ratos no Congresso. Ele sabe como é que o jogo é jogado. Ele sabe que a pinha nas costas hoje é a facada de amanhã. Ele sabe que o teu maior aliado hoje, tipo aquele juizinho, né, que, cara, já foi um exemplo, vai ser o cara que vai te puxar as calças, entendeu? Então ele está acostumado a ver isso. Eu acho que é isso. O que você acha? Que foi exatamente o que aconteceu com o Trump. Espera aí, tá com um pouquinho de eco, né? Foi exatamente o que aconteceu com o Trump. O Trump foi apunhalado, né? Porque uma ala do Partido Republicano, que é mais próxima do Bush, via na derrota do Trump uma chance de ascensão dentro do partido, uma chance de tomar o lugar do Trump ali, né? Então, existe uma parcela do Partido Republicano que trabalhou para derrubar o Trump, porque quer tomar o lugar dele dentro do partido e ser a próxima opção do Partido Republicano para concorrer contra os democratas na próxima eleição. Então, o Trump não foi derrubado só pelos democratas, ele foi derrubado pelo próprio partido dele, né? E o Bolsonaro, ele está mais acostumado com esse tipo de jogo. E, mesmo estando num cenário muito mais adverso do que o Trump tinha maioria no Senado, uma boa parcela da mídia, tinha dinheiro e tal. E o Bolsonaro não tinha nada disso e conseguiu jogar o jogo de uma forma que está saindo vitorioso, está conseguindo se sair. Então, ele na minha visão, é muito mais hábil politicamente do que o Trump. O cara faz milagre mesmo. Perfeito. Ricardo, foi um prazer te receber, te agradeço, espero que a gente faça mais uma em breve, acho que tem bastante papo para a gente bater. Tuas considerações finais, tá contigo. O Jornal DPG te agradece,
e agradeço teu tempo. Olha, eu vou começar as considerações finais agradecendo aí a oportunidade, a honra de estar aqui no DPG, que faz um trabalho sensacional, maravilhoso, e que todos os que eu conheço aí do DPG são de altíssima confiança, são conservadores raiz, conservadores de verdade, e que estão trabalhando em prol do Brasil e não em prol de likes, não em prol de monetização, né? Perfeito. É muito importante. E agradecer a oportunidade de expor a visão que estava no meu artigo lá, né? Que, sei lá, eu sempre tenho a impressão de que eu não fui claro bastante, né? Então você me deu a oportunidade de elucidar um pouco mais a minha linha de raciocínio, né? Perfeito. A mensagem que eu quero deixar é essa, né? Que no modelo teórico tudo é muito fácil, muito perfeito, mas que quando alguma coisa sai do modelo teórico dos manuais do liberalismo econômico, dos manuais do conservadorismo, quando alguma coisinha sai disso daí em razão da política, é porque o jogo da política precisa ser jogado, porque se ele não conseguir se sustentar no poder ali, em razão de um purismo extremo, quem vai tomar o poder é o outro lado, que vai fazer tudo o contrário do que a direita, do que os princípios da direita pregam. Então, não dá para, na política, jogar implementando 100% do que os princípios da direita mandam, né? A gente tem que fazer um jogo de coalizão e ser mais fisiologista em certos momentos. Porque aí, a longo prazo, né, vai colocando cada vez mais ministros no Supremo ali. Para a gente ter uma maioria no Supremo, a gente tem que ter pelo menos 8 anos de Bolsonaro e mais uns 4 anos de algum sucessor dele. Aí a gente começa a ter uma maioria no STF e, principalmente, precisa trabalhar duro para começar a ocupar mais cadeiras no Congresso, ocupar mais cadeiras na Câmara e no Senado. Isso daí também é gradual, não é de uma hora para outra. Então, claro, é só quando a gente tiver uma maioria no Congresso e maioria no STF que vai dar para fazer tudo 100% do jeito que o pessoal purista e ideológico quer que seja feito. Perfeito. Então, é isso. Temos que ter compreensão e jogar o jogo com estratégia e paciência. Claro. O pessoal está pedindo o Cook aí para dar o caçador de comunista dar o tchau. Vou trazer ele aqui. Espera só um pouquinho. E lembrando, né, no papel, tudo aceita, né, Ricardo? É fácil, né? É que eu vou trazer o nosso caçador de comunista. Claro, caçador de comunista. Pessoal, hoje à noite tem às 7 horas o Guilherme com a Regina. Imperdível, Guilherme Piacese. Amanhã a gente tem o curso para Bolsominions, hein? Olha ali, ó. Sendo treinado. Eu queria que porque é o seguinte, Ricardo. Além dos 4 anos do Bolsonaro agora, mais 4 dele da reeleição, mais 4 do sucessor, vão dar 12 anos. E nesses 12 anos a gente consegue formar uma nova geração pensante. Exato. Essa é a grande jogada. Porque além do Cook, a gente precisa de vários caçadores de comunista. Exato. Tem que trabalhar da base, né? Tem que trabalhar da base. Formar uma geração pensante, né? A gente tem que desaparelhar o sistema de ensino. Mas para desaparelhar o sistema de ensino leva tempo, não dá para chegar na cacetada ali, prender todos os professores comunistas e botar só militares ou só conservadores para lecionar. Não tem. Então é um trabalho gradual de ocupação de espaço, né? Perfeito. Então esse aqui é o Cook, para o pessoal que está nos assistindo, né? É o meu cãozinho. Geralmente eu converso com ele o seguinte, né? Um país capitalista, né? O pessoal cuida bem do cachorrinho. Às vezes o cachorrinho tem a ração premium, às vezes ele tem um tratamento até melhor do que muita criança, né? Perfeito. Agora, lá na China, o que acontece com um cachorrinho desse aqui? Ele vira comida. Exato. Eu estou explicando isso para ele. Aí eu mostrei para ele um videozinho dos chineses comendo um cachorrinho. Não, estou brincando, eu não fiz isso não. Mostrei um vídeo para ele, ó, tá vendo? Se virar comunismo aqui no Brasil, vai ser assim, você vai virar comida. Agora, no capitalismo, você vai ter todo o tratamento do bom e do melhor aqui. Então, ele está virando anticomunista, porque eu estou dando essa informação para ele. Esse argumento é bom. Eu também falo sempre a mesma coisa quando começo a falar de comunismo, eu pergunto, você prefere comer o lixo dos Estados Unidos, do Brasil ou da Venezuela?
Nunca me responderam essa pergunta, os caras que são a favor do comunismo, nunca me dizem que gostam da Venezuela, não sei por quê. Ricardo, um prazer, muito obrigado. Espero que em breve a gente faça mais uma. Isso aí, o prazer é meu, eu que agradeço, meu. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, pessoal, um abraço. Falou, um abraço.